Bom, enquanto a comercialização das safras 2019-20, 2020-21 do Brasil estão bastante adiantadas por aqui, nós vemos já mais de 90% da safra atual comercializada e mais de 40% da nova temporada também já comprometida com vendas, seja para exportação ou demanda interna. Nos Estados Unidos, o caminhar das vendas é um pouco mais lento, dado o atual movimento da Bolsa de Chicago. Os preços têm testado patamares um pouco mais elevados, mas as altas não se mostram tão consistentes. Para a gente entender um pouco mais desse movimento e principalmente o que isso significa para o mercado brasileiro de soja, a gente convidou para conversar conosco nessa sexta-feira o Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Roach Ag Marketing. Ele fala conosco direto de Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos. Aaron, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente. É um prazer para nós. Bom dia. Aaron, é isso mesmo, né? Enquanto aqui a gente tem vendido antecipadamente em ritmo recorde, nos Estados Unidos a decisão do produtor tem que ser um pouco mais cautelosa, não é isso? Sim, muitos produtores eles começaram a ter vendas mais agressivas. Bom, alguns produtores venderam, digamos, na entre safra do Brasil, né? Tipo, dezembro, janeiro. Mas fora isso, o primeiro semestre inteiro desse ano, que estava tendo muitas vendas dos produtores brasileiros, os produtores norte-americanos eram vendedores bem tímidos. Nesse último ganho de preços que a gente viu em Chicago, que o produtor norte-americano começou a retomar vendas, mas vendas principalmente da safra passada, né, do grão armazenado. E o que esse movimento significa para o mercado nesse momento? Como que as cotações em Chicago reagem a esse movimento, Aaron? Vai ser interessante definir, né, a venda para a próxima safra dos Estados Unidos. Primeiramente, é bom esclarecer. O produtor norte-americano, ele tende a armazenar mais milho do que soja. Uhum. Então, ele tende a ser um vendedor... com vendas antecipadas, ele tende a vender a soja para a safra com mais prontidão, né? mais disposto. Ele é mais disposto a vender a soja antes de colher do que o milho, porque ele tem armazenagem para o milho. Isso não tem acontecido esse ano. Então, tem pouca soja da safra passada dos Estados Unidos para ser vendida, porque muito foi vendido nesse último mês. Muita soja dos Estados Unidos foi vendida nesse último mês. Mas tem poucas vendas de soja para safra. Então, o que pode muito bem acontecer é que nós vamos ter uma faixa de negociação, que é o que nós temos visto até agora. Do lado de cima dessa faixa, o produtor é vendedor, e do lado de baixo ele para de vender, e o comprador tem que dar um empurrão de preço para conseguir fechar negócio. Então, essa faixa de negociação é um cenário bem plausível para preços entre aqui e a safra dos Estados Unidos. Certo. E, Aaron, você cita essa questão do milho e da soja, que o produtor, realmente, ele é o produtor americano mais disposto a vender soja do que milho, e isso não está acontecendo esse ano. Além da questão da armazenagem, por que mais ele toma essa atitude? As vendas antecipadas de soja estão atrasadas, principalmente em função do preço, né? E a outra coisa que, assim, cada produtor tem uma situação, mas o produtor brasileiro exportou muita soja no primeiro semestre, muita soja mesmo, e o produtor americano está fazendo cálculo, né? Quem que vai ter soja para vender em dezembro, novembro, janeiro, antes de chegar à safra brasileira? Então, alguns estão falando, olha, tem que ter soja disponível, e os melhores preços que nós vamos ver é bem possível que seja durante a safra brasileira, simplesmente pela disponibilidade. Uhum. Né? Então, alguns estão realmente falando, olha, talvez esse ano eu vou armazenar mais soja, ou estão com expectativa desse cenário otimista do outro lado da safra norte-americana. Certo. Aaron, nesses últimos 3 dias, terça, quarta e quinta, nós vimos os Estados Unidos fazerem boas vendas
para os chineses e nessa última quinta-feira a gente teve ali um volume para destinos não revelados, né, como trazem os reportes diários do USDA. Mais de 1.300.000 toneladas de soja e bons volumes também de milho, superando 1 milhão de toneladas. Como é que o produtor americano também observa essas informações, né? Ele está confiante de que realmente a demanda chinesa vai estar mais presente no mercado norte-americano daqui em diante? A resposta é sim. Muitos produtores, eles viram aquela notícia que o Brasil está importando soja e pensaram, será que acabou, né? A soja brasileira parecia sem fim, né? E será que acabou? Será que a gente tem chance de competir agora, né? Então, de fato, essas compras pela China e por esse destino desconhecido são interessantes, encorajadoras. Menos pelo volume, o volume é significativo, mas comparado com o volume de exportação do Brasil, é menos pelo volume e mais pelo fato de que talvez a China vai ter que comprar. Então, essa notícia é o que está mais marcando, até mais do que só as compras em si. O que eu pessoalmente achei extremamente interessante foi que a maior parte dessas compras foram para entrega para depois da safra dos Estados Unidos. Ou seja, a China parece menos preocupado com a soja entre aqui e a safra dos Estados Unidos e mais preocupado com a disponibilidade de soja para depois da safra dos Estados Unidos. Eu achei isso interessante. E eu também acho que a China tem se mostrado um comprador inteligente. Nós estamos no período do ano que a gravidade começa a puxar preços e a gente tende a ter uma baixa ali na chegada da safra dos Estados Unidos. Isso é a movimentação normal de preços. 8, 9 de cada 10 anos é isso que acontece. Me parece que a China esperaria para ser um comprador mais agressivo dos Estados Unidos, mais próximo da safra. Mas o fato que ela está fazendo essas compras, não sei se é preocupação, mas com ênfase na entregas para depois da safra dos Estados Unidos, essa notícia, para mim, é promissora para o produtor norte-americano de pensar que ele vai fazer fortes exportações no último trimestre do ano para a China. E por que você acha que a China está se comportando dessa forma, Aaron? Justamente porque sabe que o preço vai estar muito mais acessível nos Estados Unidos, embora a soja americana já esteja, né, em patamares que poderiam estar mais altos, né, principalmente olhando da perspectiva do produtor americano. Mas é justamente essa inteligência de mercado de comercialização da China que vai empurrar essas compras maiores para o último trimestre de 2020? Sim, a resposta para mim é sim. Se só pensar pela ótica de comprador, né? Todo produtor que não vendeu antecipadamente nos Estados Unidos, quando chegar a safra, ou ele vai ter que pagar armazenagem, ou ele vai ter que vender mais barato, quando tem mais soja disponível. Então, como comprador, é uma oportunidade que você tem para conseguir soja mais barata. Eu, pessoalmente, acho que a China quer deixar para comprar tudo que ela pode na safra dos Estados Unidos, próximo da safra. O que é interessante para mim sobre as exportações dessa semana são que seria um momento, digamos, não seria um momento certo para comprar soja e a China está comprando um volume considerável de soja dos Estados Unidos, que mostra que ela quer soja e principalmente que ela quer para entrega para depois da safra. Né? Certo. Aaron, essa situação, ela poderia ser um suporte para os preços na Bolsa de Chicago, enquanto a entrada da safra efetivamente e tradicionalmente pesa sobre as cotações? Excelente colocação. O normal seria que a gente teria uma queda de preços entre agora e a safra dos Estados Unidos. Sim. Isso é o normal. Sim. Se nós tivermos uma faixa de negociação em que do lado de cima dessa faixa tem vendas por produtores e do lado de baixo dessa faixa tem compras por quem quer que seja, mas, por exemplo, a China, se nós operarmos nessa faixa de negociação entre aqui e a safra dos Estados Unidos, ao meu ver, isso é uma sinalização altista, porque em vez de ter essa queda de preços, a gente negocia numa faixa lateral. Passado a safra,
aí quem tem soja armazenada tem mais capacidade de barganha e a tendência de preços é o preço decolar. Então, essa faixa de negociação em que do lado de cima o produtor vende, do lado de baixo o comprador compra, é um cenário que eu vejo como altista e bem plausível para os preços entre aqui e a safra dos Estados Unidos. Aaron, tudo isso também contabiliza, né? Toda essa movimentação do chinês, do americano, também entra na conta deles dois, né? Das duas pontas do mercado, o fato de que a safra 2020-21 do Brasil já tem mais de 40% comprometida com a comercialização? Com certeza, com certeza. E nós temos trabalhado com produtores do Brasil, encorajado paciência, né, que nas vendas, justamente por isso, né? Porque se torna um jogo extremamente simples quando você tem um vendedor grande e um comprador grande, né? Então tem mais complexidade, mais poder de barganha quando você tem mais que um vendedor e mais que um comprador. Então, assim, o que nós sabemos é que tudo indica que o Brasil vai produzir muita soja no ano que vem. Grande parte disso já foi vendido. Então, quando chegar a safra brasileira, eu acho que a tendência disso é que vai novamente ter um recuo de preços, pelo menos em dólar, né? Eu acho que essa é a expectativa. Mas o fato que o produtor brasileiro tem pouca soja para vender, quem precisa de soja agora precisa negociar com o produtor americano e precisa dar um preço que ele está disposto a vender. E você vê um movimento maior, ou um movimento, ou expectativas de um movimento de chegada de soja no Brasil, de soja americana, Aaron? Compradores brasileiros estão procurando ou pesquisando, especulando a soja americana para importar também. Até esse momento a gente está importando do Mercosul, principalmente ou essencialmente do Paraguai. A gente tem possibilidade de ver mais soja americana chegar por aqui? Olha, tudo é possível. Eu não tenho ouvido nada nesse sentido, a não ser esperança, né, assim, de produtores americanos que falam queria agora vender para o Brasil, né? Mas pessoalmente, eu acho que a logística, né, faz mais sentido comprar primeiramente aí dos vizinhos, né, em relação a isso. E eu não tenho ouvido nada nesse sentido como algo definitivo. Agora, mesmo se só for um volume pequeno, a notícia de que o Brasil estaria comprando soja dos Estados Unidos seria uma notícia altista, né, para preços. Isso seria algo que o mercado iria reagir positivamente, né? Até só essa notícia poderia movimentar o mercado, né? Então, assim, com certeza é algo para ficar de olho. Eu não tenho ouvido nada nesse sentido até agora, e eu acho que faz sentido comprar primeiramente aí dos vizinhos, né? Claro. Essa notícia já impactou na alta que nós vimos essa semana, embora as altas ainda tímidas, né, Aaron? Mas essa notícia, ela ajudou a dar consistência. A gente tem nessa sexta-feira quarto pregão seguido de alta para a soja na Bolsa de Chicago, né? Sim, e eu penso, falando tecnicamente, para responder a tua pergunta, sim, impactou. O fato que o Brasil está importando soja dá a impressão de que eles têm estão com escassez de soja para exportar e não são um competidor tão formidável, digamos assim, né, para o produtor e para a produção de soja dos Estados Unidos. Outras coisas, provavelmente o principal fator que contribuiu foi esse medo de seca, né? Então, para mim, tecnicamente, o fechamento de hoje é crítico. Se a gente fechar hoje ainda em tendência de alta, acima da média móvel de 20 dias, aí nós estamos entrando na próxima semana com um cenário de preços tecnicamente alto, que é encorajador. Mas eu acho que o principal fator movendo mercados essa semana é o clima, entendeu? A chuva nesse final de semana vai determinar a abertura de preços na segunda-feira, terça-feira da semana que vem. E se a safra dos Estados Unidos está ok, vai ser difícil de sustentar ganhos muito maiores. E se continua esse risco, aí a gente pode ter mais uma semana positiva de preços na semana que vem. Aaron, nós vimos que o final de semana passado
foi de chuvas consideravelmente boas, né, bem distribuídas, ali pelas principais regiões produtoras dos Estados Unidos, mas na sequência, no final do dia, a gente teve o número do USDA reduzindo o índice de lavouras, o índice de qualidade das lavouras. Como é que o mercado está entendendo essas questões climáticas? Porque a gente recebe as informações de que, por enquanto, são problemas ainda pontuais, que as condições de clima são favoráveis, né, que está tudo caminhando bem para ter uma safra cheia. É isso que você confere também em loco aí nos Estados Unidos? Sim, perfeito. Eu diria hoje não tem um problema com a produção em relação ao clima. E eu não sei se é mais uma ameaça à lavoura ou mais uma vontade do mercado de ter algo para nos levar para um patamar mais alto de preços, né? Sim. Mas nós estamos no período do ano em que chuvas são críticas e elas começam a ser dispersas, assim, não chuvas generalizadas que atingem toda a área e encorajam lavoura são menos frequentes. Então, assim, é um risco normal da lavoura e geralmente nós temos esse risco precificado um pouco antes, mas não é fora do comum ter oscilações ainda em julho, como nós estamos vendo ou podemos ver. Então, o risco climático é mais a percepção do que a realidade hoje. Porque embora a volatilidade já seja esperada, né, sempre que a gente tem o weather market, eu vejo que as coisas começam a ficar muito equilibradas nesse momento, né, porque tem essa preocupação com o clima, mas as ameaças climáticas não se confirmam e os problemas continuam sendo bem localizados, sem promover uma grande mudança no cenário de oferta, né, Aaron? Sim, e assim, 8 ou 9 de cada 10 anos, o que a gente vê em relação a preços hoje esse é o período do ano que os preços tendem a deslizar para as baixas da safra. Isso é o movimento normal que nós esperamos, né? Certo. Tem esse medo do clima e tal, aí de repente fala, não, acho que os Estados Unidos vai colher bem de novo, aí não vai ser barato e desliza o preço. Por isso que eu estava falando antes que até um movimento lateral de preços entre agora e a safra dos Estados Unidos é uma notícia altista, né? Se a gente está numa faixa de negociação, mas com movimentação principalmente lateral, isso seria uma notícia altista. Então, para mim, essa última reação, mesmo que o patamar de preços não seja tão encorajador, a recuperação que nós vimos essa semana pode estar estabelecendo um nível inferior dessa faixa. E se esse for o caso, e nós conseguimos sustentar esse nível inferior dessa faixa de preços, é bem encorajador para preços futuros, né? Sem dúvida. Isso já pesa também na decisão, neste momento, do produtor americano, quando ele vai fazer as suas estratégias de comercialização, ele já contabiliza essas questões climáticas ou ele ainda está olhando, embora ele saiba da influência dessa condição, mas ele ainda está olhando para essas questões da demanda, para as questões do Brasil estar importando soja. Como é que ele pesa isso num ano? Porque a dinâmica do comércio global de soja mudou, né, Aaron? Então, estratégias que valiam há 2, 3 anos, elas já não se adaptam. A guerra comercial com os Estados Unidos, com a China, também trouxe mais uma mudança muito profunda para esse comércio de soja no mundo, né? Com certeza. Com a chegada em peso da soja brasileira, o que nós temos visto, assim, falando de sazonalidade, né, que é o período certo do ano, nós temos visto, em vez de ter só um período do ano que você tem uma sazonalidade forte para vender, agora nós temos 2, né? Um é durante esse período de desenvolvimento da lavoura brasileira, dezembro, janeiro, o outro é o período de desenvolvimento da lavoura dos Estados Unidos. Então, mudou sim, né? Nós temos isso. Em relação à questão comercial, tem vários componentes de preço, né? Mas falando de preço futuro, com a disponibilidade de soja do Brasil e a guerra comercial, o preço de soja nos Estados Unidos teve dificuldade de ter ganhos muito grandes, né? Subia um pouco, mas não conseguia sustentar preços.
Por exemplo, aquela soja de $10 foi algo muito difícil de chegar de volta nesse patamar, né, Sem com a dúvida. guerra comercial. O que eu acho interessante sobre o cenário atual é que, mesmo que esteja tudo resolvido, não tem mais a guerra comercial como tinha, e parece que o Brasil, pelo menos até a próxima safra brasileira, não tem soja para vender, né? Mesmo que ainda vai produzir muita soja, não tem muita soja para vender, tem pouca soja para vender. Então, esse é um cenário que traz oportunidades para o produtor que ainda tem soja, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. E o produtor americano, soja da safra passada, ele tem pouco, muito pouco. Mas a soja para a próxima safra, ele ainda tem, né? Venderam relativamente pouco, então a questão vai ser quando colocar isso no mercado. E essa é a decisão que está pesando no produtor dos Estados Unidos, né? Até quando que eu seguro essa soja para a próxima safra, da próxima safra? Aaron, você acha que 2019 e 20 termina com estoques próximos do que o USDA estimou no seu último relatório mensal de oferta e demanda, ou pode haver ainda um reajuste no boletim de agosto, que é o, né, que vai concluindo a temporada, números mais baixos do que nós vimos em julho, ou com alguma tendência de elevação? Qual a sua perspectiva para a finalização do ano comercial quando a gente fala em estoques? Adivinhar o que o USDA vai fazer é um desafio que eu não sei, eu não me sinto preparado, não sei se alguém é. Mas Acho que não. O que eu diria em relação aos estoques, até hoje os Estados Unidos, ainda do lado da demanda de exportações, ainda está atrás do que o USDA antecipava. Então, assim, é possível tirar esse atraso e a gente realmente ter essa demanda que eles projetaram? Sim, é possível. Eu acho que essa é a conversa que a gente está tendo, que se a China realmente vir comprar bastante soja dos Estados Unidos, é possível que o atraso do primeiro semestre seja tirado no segundo semestre. Mas é importante, em relação à pergunta do USDA, é importante reconhecer que vão ter que ter números muito bons por muito tempo para alcançar essas metas de estoques finais. Caso contrário, em algum momento eles vão ter que reajustar e reconhecer que provavelmente os estoques aumentaram, né? Se não tiver problema na lavoura e a demanda for mais fraca do que eles projetaram, os estoques teriam que aumentar. Sem dúvida. Aaron, falando um pouquinho sobre o mercado de milho, a gente vê também essa demanda um pouco maior. O produtor, quando a gente fala de milho, está mais apto a vender, ele está mais propício a participar do mercado, ou ele também está um pouco mais recuado nesse momento? Falando de rentabilidade, está mais recuado. Falando de rentabilidade, os ganhos recentes da soja ofereceram oportunidades para lucrar na lavoura. Não grandes lucros, mas para tirar os custos e sobrar alguma coisa. O milho, para a maioria dos produtores, não. Então, qualquer venda que eles fizeram, e fizeram vendas antes do último relatório do USDA, foi em níveis que não dão lucro, mas talvez seja a coisa certa da mesma forma, mesmo assim, mas não são bons níveis. Uhum. Então, o quadro fundamentalista de milho nos Estados Unidos, para o produtor é preocupante, porque tem muito milho e é difícil sustentar preços maiores com esse quadro, né, desse volume grande de milho. Então, o cenário é um pouco diferente. Digamos que soja é favorável do ponto de vista de rentabilidade do que milho hoje. Certo. Aaron, para a gente finalizar, nós temos aí preços de soja nesta sexta-feira trabalhando entre $8,96 e $8,99 por bushel. Se a gente olha para o milho, algo entre 13,32 para o setembro e 3,56 para o maio 21. Esses atuais patamares de preços, que situação eles trazem para o produtor americano? São preços ainda muito abaixo dos custos de produção ou já começam a trazer uma rentabilidade mais adequada? A gente sabe que não são os melhores momentos de preços, mas em que situação se encontra produtor versus preços nesse momento? No milho, a maioria dos produtores não tira custos nesse patamar. Na soja, alguns conseguem ter rentabilidade. Muitos, assim,
próximo ali dos $9, onde muitos deles começa a fazer sentido financeiramente vender, dependendo do premium, né? Que é outra coisa que ajudou muito o produtores dos Estados Unidos nas vendas recentes é que o prêmio ainda estava bem firme. Então, entre o preço de Chicago e o premium, dava rentabilidade em muitas praças. Então, eu diria que, assim, soja está bem próximo do ponto do break-even, né, de tirar os custos, ponto de equilíbrio, dependendo do prêmio, e o milho está abaixo, né? Para quase todo produtor, esse preço de milho é muito baixo para dar rentabilidade. Tá certo. Aaron, te agradeço muito pela companhia nessa manhã de sexta-feira. Iniciamos a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas, já com informações de muita qualidade, como sempre, como é tradicional das suas entrevistas. Muito obrigada mais uma vez. Bom trabalho para você, até a próxima. Obrigado, abraço. Um abraço, até a próxima. Conosco, portanto, Aaron Edwards, ele que é consultor de mercado da Roach Ag Marketing, ele fala conosco direto de Boca Raton, no estado da Flórida, lá nos Estados Unidos, e nos trazendo aí um panorama da comercialização da safra, principalmente da safra 2020-21 dos Estados Unidos, porque da safra 2019, como explicou o Aaron, há pouca soja para ser comercializada nesse momento. Por incrível que pareça, né? A gente sabe que a demanda por lá está um pouco mais lenta, mas o Aaron deixou bastante claro toda essa situação, né? E mostrou que realmente a demanda está mais presente no mercado americano agora, mas precisa ter um pouco mais de força. E essa força poderia vir no último trimestre de 2020, que é quando a gente já começa a ver a chegada da safra americana, quando a oferta americana já estará disponível no mercado. Ou seja, essa demanda se confirmando mais forte no último trimestre do ano poderia ser um fator de equilíbrio para os preços, dada essa pressão vinda da oferta. Então, tomara essa demanda realmente aumente no último trimestre do ano, para que a gente tenha um equilíbrio dos preços em Chicago, o que impacta diretamente nas nossas negociações, na formação dos nossos preços. Mais do que isso, o Aaron também nos coloca que o fato da safra 2020-21 do Brasil já estar mais de 40% comercializada também entra na conta do produtor americano para ele entender qual lacuna ele vai aproveitar para fazer as suas vendas, né? Onde ele vai ser mais competitivo. Então, você que está chegando agora, se você não assistiu essa entrevista na íntegra, depois recupera, ela vai ficar disponível no nosso site para que você possa entender exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos e de que forma isso impacta para a gente aqui no Brasil. Vamos ver como é que estão as cotações em Chicago nessa manhã de sexta-feira, números da soja para a gente começar. Agosto, $8,95 por bushel, sobe 2 pontos mais 25. Setembro, 8,91. O novembro, 8,94. O janeiro de 2021, $8,99 por bushel. 4 pontos de alta no último vencimento. Vamos passar para os preços do milho agora. Os preços do milho também têm leves ganhos nessa manhã de sexta-feira. O setembro, $3,32 por bushel, 2,5 pontos de alta. O dezembro sobe 2 pontos mais 25 para $3,39. O março, $3,49 e o maio, $3,56 por bushel, com altas também de pouco mais de 1,5 ponto a 2 pontos. Concluindo com os números do trigo. Trigo também operando com leves ganhos nesta manhã de sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. O setembro tem $5,36, o dezembro 5,41, o março 5,47, o maio $5,50 por bushel. Esses são os preços desta manhã de sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. Você sabe, a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas está só começando nessa sexta-feira. Tem muita coisa boa vindo por aí, muita informação importante para que você possa sempre tomar boas decisões e ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco que a gente volta já já.